Glória seja dado àquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é fiel, que está conosco e que não nos abandona, aquele que é real, que é santo, que é puro, que é verdadeiro, que é o único Deus, Salvador nosso por Jesus Cristo. Glórias e honra a Ele, glórias e honra a Ele, glórias a Ele para todos sempre. Pai, te agradecemos por essa oportunidade de te adorar, de te servir, de te buscar em espírito e em verdade. Pai, prepara o nosso coração para a Tua palavra, prepara o nosso coração para a Tua voz, prepara, Senhor, a nossa vida como uma terra boa, aleluia, que a semente da Tua palavra encontre um lugar específico para germinar, para crescer, em nome de Jesus, proteja, Senhor, a Tua sabedoria e desenrola os Teus pergaminhos, em nome de Jesus, amém. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, diga eu. Abra comigo a Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 17 e 18. Neemias, capítulo, versículo 17 e 18. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: aqueles que acharam tesouro, então lhes disse: estai vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Amém. Tomai assento em nome de Jesus. Aleluia. Amados, que palavra poderosa é a palavra de Deus. Que palavra tremenda, que nos traz edificação, restauração, santificação, mudança, posicionamento. O Senhor nos chamou para nos posicionarmos como Neemias. Neemias, depois de ser levado cativo para a Babilônia e depois de servir aos persas, Neemias, ele, através do seu testemunho, da sua aliança, da sua vida com Deus, ele estava servindo ao rei. Ele estava servindo ao rei. E diante do rei, ele tinha um cargo de responsabilidade. Para muitos esse cargo poderia não valer, mas para quem estava exercendo, era um cargo que tinha riscos, era uma posição que tinha risco. Ele era copeiro do rei, e sendo copeiro do rei, ele cuidava da mesa do rei, ele cuidava do que o rei seria servido. E se por acaso tivesse envenenado a bebida do rei, ele que morreria, porque ele experimentava primeiro. Ele era um homem que estava a serviço, ele servia, e ele fazia isso com prazer, porque aonde nós estamos e que estamos servindo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, independente de quem estamos servindo, vamos servir com excelência, porque servimos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então isso estava claro diante de Neemias.
estava claro dentro da mente dele, da posição que ele deveria ter, como ele deveria se posicionar, e ele, servindo muito tempo, o rei observava a excelência do serviço. O rei observava que ele tinha alegria em servir. O rei observava que ele tinha prazer em servir. Porque quem não serve para servir, ele serve para o quê? Para a fofoca, para a disse-me-disse, para tudo que não presta. Agora, quando servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós servimos e nos ocupamos no serviço. Nos ocupamos no que Deus nos chamou para fazermos. Então, Neemias, ele servia ao rei, mas ele estava testemunhando com a vida dele, com a trajetória dele, com a caminhada dele, com o posicionamento dele, aleluia, que ele estava representando Deus. Quando nós servimos, estamos representando Deus. Jesus, ele fez isso. E quando nós nos espelhamos em Jesus, fazemos a diferença. É certo que Neemias chegou e estava servindo em 586 a.C., mas ele já tinha a sua mente, aleluia, alinhada, a sua mente posicionada. Ele tinha certeza de quem ele estava fazendo, o que ele estava fazendo. E quando nós temos a certeza, quando nós temos a convicção do que nós estamos fazendo e para quem nós estamos fazendo, nós servimos com prazer, nós servimos com alegria, nós temos alegria em servir, prazer em servir. Por que quem não sabe servir, diz: eu não vou fazer nada se não me der nada? Não é assim? Eu só faço alguma coisa, eu só vou servir se eu souber quanto eu vou ganhar. Se eu souber quanto eu vou ganhar, eu sigo. Mas se não for assim, se Jesus pensasse dessa forma, o que seria de nós? Aonde nós estaríamos? Ele olhou do céu para a terra, não viu justo sequer, mas ele se colocou em nosso lugar. E se colocando no nosso lugar, nós tivemos a oportunidade de sermos transformados. Aleluia! Então Neemias, ele, como estava servindo com excelência, e o rei percebia, como diz a Bíblia, que o coração alegre formoseia o rosto. Então o rei percebia o rosto de Neemias, a alegria de Neemias, o prazer de servir. E aí o rei, em um dia, notou a tristeza no semblante de Neemias. Porque às vezes, quando vem a tristeza, quando vem a guerra, a luta, a perseguição, em algum momento vai ser refletido na nossa imagem, no nosso rosto. Não é assim? Nós não devemos aceitar estarmos assim, mas em algum momento vai ser perceptível, vai ser notório. Então o rei, observando Neemias, observando a excelência do seu serviço, olhou e fez a pergunta: Neemias, por que está abatido? Por que está triste? Olha que ele deve ter se esforçado para esconder, mas através do seu rosto foi notado. O rei, ele está naquela posição e ele é uma liderança, ele está atento a tudo que acontece. Então, quando nota o copeiro, um homem que estava fazendo a diferença, um homem que estava alegre, disposto, agora por que você está assim, Neemias? O que está acontecendo? Neemias
falou a respeito dos seus descendentes. Neemias falou a respeito da sua morada, dos seus parentes, do muro, do templo que precisava ser reconstruído. Mas Neemias, ele estava em oração 4 meses. E quando ele se colocou diante do rei, o coração do rei dos reis já estava em direção a Neemias. O coração do rei dos reis, Senhor dos senhores, Todo-Poderoso, moveu o coração do rei. E Neemias teve a palavra branda, Neemias teve a palavra sábia, Neemias teve o quebrantamento para se posicionar e respeitar e conquistar o coração do rei. E nessa de se posicionar e conquistar o coração do rei, ele abriu o seu coração, ele expôs a situação, o porquê da sua tristeza, que estava acontecendo em Judá, que estava acontecendo aonde a sua descendência estava correndo perigo, a sua descendência estava passando por uma situação muito delicada, foi tudo queimado, as portas, foi derrubado os muros, então não tinha um templo mais edificado, e ele colocou essa situação para o rei. O rei escreveu uma carta e disse: olha, aqui você pode fazer, aqui você pode, com a minha assinatura, com o meu carinho, você pode pegar madeira, tudo que for necessário para a reconstrução da sua cidade, dos muros, do templo. Só que o desafio para Neemias era muito maior do que esse. O desafio de Neemias era encontrar o seu povo que tinha perdido a sua identidade, encontrar o seu povo que não estava mais com fé, não estava mais com alegria, com ânimo, com esperança. Então, encontrando um povo sem identidade, e ele chegou montado e começou a observar de madrugada a situação do muro, a situação do templo, a situação das portas. Observou tudo e não falou nada. E aí ele encontra Sanbalate, encontra Tobias, e homens que estavam lá, mas eram contra a reconstrução dos muros. Ele estava também diante de grandes lideranças, gente que tinha posição e que poderia passar a perna nele, mas ele, com a inteligência de Deus, o capacitou. Ele só falava o necessário, ele só fazia no momento necessário. Então ele teve que lidar com seus irmãos que perderam a identidade. E agora a reconstrução não era só da cidade, não era só dos muros, não era só do templo, agora era reconstruir cada vida que precisava voltar a ter esperança, ter fé, ter confiança no Deus vivo. Então, um povo que estava cativo, que estava oprimido, que foi tudo destruído, agora Neemias tem que mostrar: nós podemos, nós vamos conseguir. Eu estou aqui no nome do Deus Todo-Poderoso. E tem mais: este Deus Todo-Poderoso conquistou o coração do rei, e o rei me deu carta, e eu posso pegar madeira para a reconstrução, eu posso pegar tudo que for necessário. Mas ele enfrentou os obstáculos, ele enfrentou aqueles que não estavam entendendo, não estavam concordando, estavam achando que Neemias estava contra o rei.
que estavam se levantando contra o rei e começaram a difamar Neemias. Neemias, ele disse: eu estou ocupado numa grande obra, eu não posso parar. Oh, aleluia! Eu estou ocupado, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar, porque essa grande obra, essa reconstrução, tanto de pessoas, e como a construção em si, era um desafio para Neemias, mas ele estava preparado, ele estava capacitado, ele estava capacitado e preparado de uma forma tão especial que ele, nesse desafio, ele ficou 12 anos no poder. Olha a confiança que o rei tinha para com Neemias. E essa reconstrução, com toda a perseguição, com toda a mentira, com todo engano que tentaram se levantar contra Neemias, ele estava de pé diante do Senhor, ele estava de pé diante do Todo-Poderoso, de Yahvé, e ele continuou animando, orientando, restaurando as vidas. E depois que aqueles que eram deles, da sua família, da sua cidade, que ele conseguiu alinhar tudo, agora vamos trabalhar, vamos fazer. Mas tem opositores, tem gente que quer invadir a cidade, tem gente que quer nos destruir. Vamos fazer uma grande obra. Esteja com o escudo e com a espada na mão, esteja com o escudo e com a enxada na mão, esteja com o escudo e esteja também com a ferramenta para o trabalho. Você vai guerrear, vai estar pronto para a guerra e vai estar pronto para o trabalho. Aqui é uma guerra espiritual, é uma guerra que o inimigo tem influenciado muitas vidas, mas quem está ocupado numa grande obra não vai se deixar ser influenciado pelo mal. Quem está servindo não vai deixar ser influenciado pelo mal. Ali parecia a minoria, mas quem está com Deus está com a maioria. Aleluia! Quem está com Deus está com a maioria. Deus, aleluia, Ele quer se revelar nos seus sonhos, Deus quer se revelar nos seus projetos, Deus quer se revelar nas suas atitudes, Deus quer se revelar nas suas emoções, Deus quer se revelar no seu caráter, Deus quer se revelar poderosamente através da sua vida, para que você, eu, nós sejamos como Neemias, destemido, um homem que avança, que não olha para trás, que encontra a estratégia adequada no momento necessário, aleluia, quer seja na madrugada, quer seja pela manhã, quer seja de dia. Ele estava ocupado numa grande obra e não podia parar. Então, o conselho que eu te dou é o que Neemias fez. Sirva, 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 não se ocupe com nada, nenhuma distração, porque o inimigo quer nos distrair, o inimigo quer nos distrair, nos tirar da posição que nós estamos.
E a posição que nós estamos é uma posição de excelência. É uma posição que Deus nos colocou. Aleluia, que nos colocou, é quem nos tira, que nos colocou, nos abençoa, que nos colocou, nos levanta com a mão forte e poderosa. Então, Deus permitiu para que Neemias passasse pelo processo, mas ele soube se comportar nesse processo, ele soube se posicionar nesse processo, ele soube se submeter ao Todo-Poderoso e à liderança, o rei. Então, é importante a gente saber aonde nós estamos. Se Neemias pensasse, eu não estou na minha terra, eu vou morrer aqui mesmo, não tenho expectativa nenhuma, não tenho esperança. Pelo contrário, Neemias alimentou a sua fé em Deus, alimentou a sua confiança em Deus, deu testemunho aonde ele colocou a planta dos seus pés. E quando nós damos testemunho onde colocamos a planta dos nossos pés, Deus vai fazer maravilhas. Deus vai fazer maravilhas. Você não tem notado, você não tem percebido, o Senhor vai abrir os teus olhos para que você veja. Então, assim como aqueles homens que perderam sua identidade e não estavam enxergando, e precisou Neemias como instrumento de Deus, aleluia, edificar as vidas, restaurar as vidas, porque tinha algo muito mais importante. Aleluia. Futuramente o Messias iria nascer. Então, aquele povo que precisava de restauração, Neemias teve um papel importantíssimo no presente para o futuro. Um presente que daria a resposta ao futuro de Israel, de Jerusalém, de Judá. Deus daria a resposta, e Neemias estava pronto para dar a resposta, trabalhando, se ocupando, fazendo uma grande obra. Então, nessa ocupação, nesse posicionamento, nesse alinhamento, nessa dedicação ao Senhor, as vidas foram sendo restauradas e trabalhando, sendo restaurada e trabalhando, sendo restaurada e trabalhando. Nós não podemos pensar, eu vou esperar primeiro a minha restauração para depois eu fazer a obra de Deus. Nós não podemos pensar, eu vou esperar a minha restauração primeiro para depois eu me posicionar. Não, Deus quer você do jeito que você está, do jeito que você é, porque Ele quer te pegar pelas mãos, Ele quer te edificar, Ele quer te levantar com mão forte, Ele quer te ensinar a guerrear, aleluia, com uma mão e com a outra se defender, com uma mão trabalhar e com a outra se defender. Ele quer ampliar a tua visão para que você enxergue o seu futuro. Porque o futuro, o teu futuro pertence a Deus. O teu futuro pertence a Deus. Deus está contigo, Ele não te abandonou. Deus, Ele não te rejeitou. Ele está contigo, Ele é o teu Pai, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Redentor. Ele está contigo. E quando o ânimo, a alegria, a restauração, aleluia, chegou, fazendo a obra, se edificando, sendo edificado, os muros foram restaurados, tudo foi reparado, toda a brecha que havia
foi agora consertada com excelência, feito uma grande obra. O templo foi edificado, os muros, aleluia, as pessoas. E agora o que aconteceu? No meio de tanta perseguição, no meio de tanto desafio, 52, diga 52 dias foi reconstruído tudo. Quem iria imaginar que seria um tempo recorde? Quem iria imaginar que poderia isso acontecer? Restaurando a identidade e animando o povo, reconstruindo tudo. Então o Senhor nos chama para sermos dele cada vez mais, para que essa reconstrução, aleluia, que precisa ser feito ou refeito em nós, aconteça. Sirva. É tão bom a gente ver alguém servir. Tem gente que escolhe serviço. Neemias não escolheu serviço. Ele escolheu: eu vou para a minha cidade. Eu vou para a minha cidade. Se é para trabalhar como pedreiro, eu vou trabalhar. Se é para trabalhar como ajudante, eu vou trabalhar. Se é para trabalhar na limpeza, eu vou trabalhar. Se é para pegar os entulhos e jogar fora, eu vou fazer. Eu estou pronto. Aleluia! Seria muito cômodo ele ficar só como copeiro do rei. Seria muito cômodo ele só servir o rei e também correndo perigo. Ele podia se acomodar, mas ele propôs no seu coração. E 4 meses orando em jejum e buscando a resposta do alto. Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem buscado? O que você tem colocado diante do Senhor? Você tem olhado para os obstáculos, para os empecilhos, para aqueles que estão se levantando contra você? Ou você entendeu que Deus é maior na sua vida? Deus é maior na sua casa. Deus é maior na sua geração. Deus é muito maior do que imaginamos ou pensamos. Então não olha a careta do inimigo, olha para o nosso Deus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então Neemias, ele ficou na história. Neemias, aleluia, está aqui. Ninguém vai esquecer. Quando abrir a Bíblia no livro de Neemias, olha como esse homem foi usado. Olha como ele se colocou à disposição. Olha como ele serviu. Olha como ele orou e perseverou na oração. Então o Senhor nos chama para perseverarmos na oração. Quando o Senhor nos colocar diante de um grande desafio, você vai dizer: meu Deus é maior. O meu Deus é maior. O meu Deus está na minha frente. Aleluia, eu estou ocupado numa grande obra. Eu não vou recuar, eu vou avançar. Aleluia, com sabedoria, com entendimento, com a graça de Deus sobre a minha vida. Então a atitude de Neemias fez toda a diferença. A sua atitude fará toda a diferença. Aleluia! É atitude diante de notícias, né?
Quando alguém chegar com a notícia que não vai trazer nenhuma edificação, que não vai trazer nenhum benefício, eu disse: você está sabendo? Não estou sabendo, nem quero saber. Eu não estou sabendo, nem quero saber. Eu estou aqui para servir ao meu Deus. Que Deus nos desperte para vivermos essa aliança. Que Deus nos desperte para viver com coração, com amor. Neemias teve amor. Neemias estava sensível ao que Deus queria para a vida dele. Aleluia. E nós precisamos estarmos sensíveis para o que Deus quer para a nossa vida. Pense que você tem valor. Entenda que você tem valor. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Eu quero orar pedindo a Deus misericórdia sobre a nossa vida, sabedoria, concluindo esta palavra. Pai das luzes, onde não há sombra nem variação, te agradecemos porque o Senhor nos despertou para nos posicionarmos no serviço, no servir, assim como Neemias serviu como sendo copeiro com excelência. Ele também serviu 12 anos na liderança e fazendo tudo o que estava no seu coração. E houve uma restauração, houve a edificação das pessoas, do templo, aleluia, dos muros, e o nome do Senhor foi glorificado. Para que possamos ser edificados e edificar, sermos edificados e edificar, que haja edificação, restauração, santificação no nosso meio, e todos aqueles que estão nos ouvindo, que receba a restauração, o milagre de Deus, a bênção de Deus, que o sangue de Jesus te purifique de todo pecado, que o sangue de Jesus te alcance, aleluia, que a consciência, aleluia, de Jesus Cristo restaurado, ressuscitado, esteja na sua casa, na sua vida, na sua geração, fazendo tudo o que necessitamos. O Senhor está vivo, Deus está vivo, Jesus Cristo está vivo à destra do Pai, intercedendo por nós. Por isso nós estamos aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus.